você precisa vender o quanto antes. E investimento, né? Entendeu? Você precisa vender o quanto antes. Então é muito importante o papel do corretor nessa questão de orientar, no caso o Guilherme, que ainda não conhecia A região. muito bem o condomínio, assim, eu já trabalho há muito tempo no condomínio Alto da Boa Vista, então acho que eu consegui orientar ele da melhor forma possível, de questão de como que seria ali, quantas suítes, questão de valor. Bacana. Entendeu? E a divulgação do produto, você acha que é importante também? Já começar a divulgar ou você prefere já divulgar o imóvel depois de pronto? Cara, eu sempre cobro muito dele o projeto 3D, né, Guilherme? Sim. Guilherme tem um projeto 3D pra gente, porque assim, eu acho que divulgar não. Uhum. Acho que divulgar não é o caminho. Porque, né, tá mexendo ainda com obra ali e tal. Mas assim, a gente atende muitos clientes. Eu sei que a casa dele vai ser tal valor. Uhum. Eu já sei como é que é o projeto, ele já me explicou tudo. Então, se chega um cliente pra mim, que eu acho que dá match nesse... Certo. Aí sim eu vou sentar com ele, vou chamar o Guilherme e vou apresentar. Já vai apresentar. Porque é até vantajoso também pro cliente que for comprar, pegar uma casa assim, que ainda nem foi iniciada, mas já tem um projeto ali, que ele ainda pode alterar alguma coisa. Já tem uma pergunta que eu quero fazer pro Guilherme, porque eu já atendi alguns clientes, e ficaram com algumas dúvidas sobre como que funciona. Eu falei, ó, já tem uma casa ali que já tem um projeto, vai ser entregue daqui 10 meses, mas já tem um projeto da casa. O que daria para o cliente final mexer nesse projeto? Como é que funciona isso? As alterações do projeto, né? Polêmica, essa aí é bom demais. Falar sobre isso eu gosto. Assim, a gente hoje, como a gente trabalha, vamos supor, essa obra que vai ser financiada, a gente não consegue mudar, por exemplo, a área dela. Porque se a gente alterar a área dela, a gente altera toda a análise que o engenheiro da Caixa fez, né? Mas assim, parte de acabamento, parte de detalhes, pode ser mudado, né? Desde que não afete o orçamento inicial que foi feito. Então, por exemplo, caso o cliente compre a casa na hora que a gente vai entrar com acabamento, e aí foi detalhado em projeto e a gente repassou esse orçamento... Tem uma margem, o valor do piso. Piso de margem, e ele quer um piso mais caro. Aí tem que ter o processo de contrato, né? Questão do aditivo, né, tudo amarrado, tudo certinho, né? Então hoje a gente consegue fazer essa alteração, desde que entre ali dentro do contrato que a gente tem, do orçamento que a gente tem, ou também dentro dos parâmetros que a gente precisa seguir, né, em relação à Caixa, por exemplo, em relação ao condomínio também, que ele aprova, né, o projeto. Então a gente não pode mudar muito do que está sendo feito, mas consegue alterar algumas coisas do gosto do cliente. O importante é sempre fazer as mudanças mais pontuais possíveis, porque eu falei, foi um assunto polêmico, porque pra gente aqui, no meu caso, é um cenário que eu não gosto de estar diante dessa situação. Então, se porventura aparece o cliente que quer comprar o imóvel que a gente está construindo no meio do caminho, eu opto por fazer uma reunião, sei lá, pausa a obra ali 1-2 dias, vamos reunir e a gente define a partir de agora, tudo em com contrato. todos esses detalhes que o Guilherme falou, coloca tudo em contrato. Então o piso ia ser cinza, vai ser amarelo, então está definido, o piso é esse, e a partir daquele momento não tem mais mudança alguma. Porque senão a gente fica refém do cliente. Então, por isso que eu falei que o anunciar, acho que não seria a melhor opção, já está anunciando e tal, sim, porque... Sim. Legal. Porque querendo ou não, a gente não tem só o orçamento do material, né? Tem o orçamento às vezes de um retrabalho, de um material, a mão de obra que você vai ter que ser diferente, talvez para aquele determinado serviço. Agora se aparece aquele cliente, bom de bolso, que também, né? Sim, e chega ali e fala, não, gostei dessa localização aqui para mim, o projeto é mais ou menos o que eu quero, não tem problema não se aumentar alguma coisa, mas tudo indo para contrato. Sim, exatamente. Né? Porque o importante, isso aí que você falou, assim, é extremamente importante. É você precificar e isso ficar por conta do cliente que quer comprar. O problema é igual o Guilherme falou. Se você coloca, por exemplo, no projeto inicial, um porcelanato que é de 1 por 1. Você tem um preço para mão de obra para aquele porcelanato. E aí, de repente, a obra está no meio do caminho, o cliente compra, ele quer um porcelanato de 1,30 por 1,30. Então dá para fazer desde que seja acordado. Exatamente, dá. E aí ele assume toda a divergência que tiver de preço. Então tá vendo aí, né, cliente? Exato. Comprador que estiver procurando uma casa no Alto da Boa Vista, estamos iniciando aí, casa de 4 suítes. Exato. Mas já sabe que tem que conversar antes. Exatamente. Porque aí às vezes o cliente quer falar, não, mas aí vai aumentar quanto? A diferença do porcelanato é 20 centímetros, aumenta isso tudo. Aumenta porque você pega uma peça de porcelanato de 1 metro,
ela vai Aumenta a mão ter de obra também, né, Léo? Exato, ela vai ter um peso. Então, dependendo do tamanho do porcelanato, você tem que trabalhar com 2 profissionais naquela mesma Porque peça. o cliente é engraçado, né? Se ele já vai comprar uma casa que está pronta, ele vai ficar tranquilo, né? Vai olhar ali, pode... Exato. Agora, se ele vai comprar uma casa que está iniciando a construção, ele vai querer mudar tudo. Vai, exatamente, Pode ter exatamente. certeza. Então é melhor realmente finalizar ali. Aí a questão de divulgação, às vezes soltar só, né? Não, ali eu Os acho... framezinho ali, Não, na pra fase de despertar acabamento, ali, Isso. que já está bem adiantado, Os a gente 2, já 3 consegue, últimos porque já foi meses comprado ali, o piso também, só não Sim. colocou já tá ainda, lá e mas tal. você entendeu? Não É tem que, como. é que dentro desses trâmites também tem a questão jurídica, né? Exatamente. Nesse caso de venda, quando você está construindo, tem alguns casos que tem que fazer, né? Porque senão às vezes o próprio quem está vendendo ali acontece de, né, vai que tem um desacordo com esse comprador, tem algum problema. Então até questão jurídica tem que ser Sim, analisada acho que o comprador antes, até, né? Tem e tudo também se o isso. comprador vem querendo financiar, é mais complicado ainda. Sim, Ele sim. já está Exatamente. vindo de um financiamento, né? Sim. Então, talvez o cliente com capital à vista... É legal Seria até ter mais ali, fácil. né, a segura, por exemplo, ele faz essas mudanças e assegura o Exato. negócio, né? Exatamente. Mas, se, por exemplo, se ele for fazer um financiamento para comprar essa casa, é Tem que ser uma interessante, coisa muito certa, né? é interessante ter um contrato ali também, a questão de análise certinho, e aí depois ele conseguir fazer essa Isso. compra com financiamento Por também. isso que eu até comentei, eu faço a reunião antes, porque se tiver aditivo, já é feito o contrato de termo aditivo e ele já paga. Eu normalmente não faço para ser ressarcido pelo cliente. Não, beleza, eu já estava previsionando meu custo de obra aqui para construir essa casa para vender, que eu ia gastar X valor com o piso. Você quer gastar 20% a mais, a gente faz o contrato, eu coloco o piso que você quer, mas você já me paga antecipado. Isso. Beleza? Aí a gente assim, vai o ter que que- ter dinheiro do bolso. O que porque é mais senão... difícil, vamos dizer assim, é construir para investidor ou para o cliente final? O que você acha que dá mais trabalho? Vou deixar ele responder. Não, Mas depois você responde. o que dá mais trabalho é o cliente final, não tem discussão. Essa não tem Porque o nenhuma... investidor, muitas vezes, ele não tem nem tanto conhecimento do mercado imobiliário. É um investidor que tem um capital, gosta, ele vai confiar muito em você. Exato. Muitas vezes o investidor Né? nem vai na obra, Nem né? vai, ele vai quer lá, o resultado no final. Você apresenta você O seu apresenta medo tudo nem para vai na ele obra, né? e ele não vai na obra. Não nem aparece. Ele quer que você, igual ele falou, você tem 3 cenários, né? Na cabeça do investidor vai daqueles ser... vai vir pro bolso dele. e preferencialmente o melhor, né? Sim. Então, quando a casa estiver pronta, aí, dependendo do investidor, ele vai aparecer nesse sentido. E aí, como é que tá lá? Já tem cliente? Já vendeu e tal? Porque ele sabe, como investidor, O prazo dele. quanto mais tempo passar para vender, menor é a margem de lucro, né? Sim, certo. Agora, quando é o cliente final mesmo, realmente é bem mais difícil. E aí, a gente até mudou isso aqui na Casoli, já fazendo meio que um lobby aí, é fazer realmente um pente fino, né? Dos clientes que a gente atende e tudo mais, para que a gente entregue aquilo que a gente quer entregar. A gente também tem um padrão de trabalho, né, Léo? Então, E a gente não fique refém disso, porque a pior coisa é você acabar ficando refém de uma situação que é desagradável. Então é melhor você já evitar entrar nessa situação do que você ter que entrar e cumprir até o final, né? E ser um pesadelo, né? verdade. E o que, assim, vocês como engenheiros, para ser investidor imobiliário, o cara precisa de quê? Lógico, capital, tem um nome bom, mas assim, ele precisa de alguma especialização, ele precisa ter conhecimento no ramo. Como é que funciona? Assim, hoje a gente atende desde investidores básicos, né, que não investem, né, eles deixam o dinheiro na poupança, até os investidores que trabalham no mercado financeiro, por exemplo. Então, hoje, esse mercado de construção, ele consegue trazer, né, e a gente apresentando os indicadores, mostrar para esse pessoal, desde o básico até o avançado que mexe com isso. Então, hoje, assim, mostrando os indicadores, você consegue pegar todos esses investidores, né? Mas, assim, o mercado, ele dá retorno, né? Então, por isso que hoje muitas pessoas estão saindo, às vezes retirando dinheiro de outros locais para conseguir inserir nesse mercado. Mas já apresenta essas projeções Sim, dos investidores, né? Você tem que apresentar esses indicadores, né? Você tem que apresentar, porque senão hoje ele tem certeza de quanto a poupança dele vai render. São os números Quanto- que convencem, né? isso, São os isso. números que convencem. Então você precisa mostrar, vamos supor, no pior cenário, na pior venda possível, o quanto de retorno que ele consegue. Ele consegue tanto. Para mim é viável porque é maior que o retorno que eu tenho nesses mercados que eu trabalho. E assim, nesses Então, para ele é contratos, interessante. Nesses contratos, tem alguma cláusula que se você não conseguir entregar o que você prometeu,
Você tem que pagar alguma multa para o investidor ou é um risco dele? Querendo Vai ou não, muito do acordo ali. o investimento é um risco, né? Todo investimento é um risco. Desde a gente tem todos os mercados e o investimento é um risco, né? Então a gente, mesmo apresentando os fatores, pode ser que aconteça algo inesperado, né? E aí ele está correndo risco. Então certeza. acho que hoje é importante apresentar isso também, Ainda mais um né? investimento com retorno tão bom quanto é no exato. mercado imobiliário de construção de imóveis de alto padrão, tem que ter. Sim, Um risco. a Vai gente ser fala, muito pequeno, o mercado, ele tem, a gente mostra todo o cenário, só que pode acontecer algo. Por exemplo, a gente teve a pandemia aí. Sim, com certeza. Pode ter atrapalhado em várias coisas. Então a gente precisa mostrar para ele que ele corre o risco, né? Exato. E aí o risco é por conta, né, do investidor. Entendi. Para quem é incorporador, o engenheiro que atua na incorporação, a depender do tipo de contrato, ele vai entrar com a expertise, a mão de obra dele, vai ter um percentual. Se ele entra também como investidor, ele vai ter um percentual proporcional ao valor que ele investiu. Mas normalmente, quando é investidor externo, assim como o Guilherme falou, muita gente hoje que investe no mercado de imóveis não conhece de imóveis. Mas os índices mostram Conhece de que retorno. exatamente, Sim. que é um mercado extremamente seguro, porque é seguro independente até dos fatores. Como ele citou, vem a pandemia. Aí a pandemia ocasiona Demorar um pouco mais vender. talvez, Exatamente, que não foi o caso. isso, mas o imóvel não deixa de ser, de ter um Valorizado, valor, de valorizar. né? Sim. Então, o cliente pode pensar, nossa, entrei numa furada. Se foi feita uma viabilidade bem elaborada, ele não vai ter entrado numa furada. Da pior das hipóteses, ele fica no 0 a 0. Você fala, não, eu quero ter meu dinheiro de volta ali, corrigido nesses 10 meses, Não, então você tá vende falando pelo da preço pior, de da custo. pior, da Exato. pior, pro cara do território investir em O imóvel, risco né? tem que ser esse de venda. Você não pode fazer ele correr o risco num orçamento que você fez e estourou o Errado, orçamento. né? exatamente. Esse é um risco que aí você tem a competência, você é o culpado. Exato, Você é o você responsável, foi né? incompetente. Se você fez o estudo de viabilidade, mostrou para ele que o orçamento era esse e passou disso, Era 1 milhão, você gastou 1 milhão e 300 esse- para construir a Exato. casa. Num lugar que vende por 1.400. isso, aí é Aí ele você vai que ter- tem esse erro. Aí o erro foi seu, exatamente. O risco que ele tem que correr é esse de venda. Da Né? É o venda. único risco que ele tem que correr. O resto você tem que se você montou o processo para ele, mostrou tudo, você não pode fazer ele correr risco em nada aí, né? Exato. E assim, para o brasileiro hoje é muito mais fácil investir em imóvel do que investir em qualquer outra coisa, né? Isso são números, não é eu que estou inventando. Se você pegar a proporção de brasileiros que investem, por exemplo, na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, em CDBs, a pessoa não sabe nem o que é isso. E aí, às vezes, tem aquela ideia de, eu estou deixando meu dinheiro no banco, meu dinheiro está preso lá e tudo mais. E para muitas pessoas do nosso país, a poupança é o melhor investimento. Meu dinheiro está falta de garantido, informação, né, tá Léo? na poupança. Exatamente. É falta de informação e muitas vezes desinformação, sabe? Porque o governo, Verdade. querendo ou não, ele vai querer que o dinheiro da população que estiver parado esteja nas mãos dele. Eles. Então ele vende a imagem de que a poupança é o local mais seguro, é o local onde você não perde, que o que aconteceu lá atrás não vai acontecer, de É o que eu confiscar sempre- o dinheiro. cara, Então eu- ela fala, não, eu vou deixar na poupança porque eu sei que é garantido. Mas ela está perdendo dinheiro. E Em números, ela o que eu está sempre perdendo digo dinheiro. é que eu não conheço, não sei vocês, eu não conheço nenhum investidor que perdeu dinheiro investindo em imóveis. Eu não conheço. Pois é. Porque investir em imóveis hoje, cara, é o melhor investimento que tem. Sim, Tem risco? Tem, como qualquer outro. sim. Mas eu, no meu ponto de vista, o investimento em imóveis, o risco é muito pequeno. Muito menor, muito Muito menor. pequeno. Muito E a menor. margem de retorno é muito boa, muito gratificante. Sim. Exato. Né? Então, É porque investir é em traçado imóveis... o cenário, né? No pior dos cenários, você ainda está lucrando acima do que o mercado te oferece, acima do que os bancos te oferecem. E aí o banco, ele vai querer divulgar isso? Não vai. E muitas vezes o investidor, ele não tem trabalho nenhum, né? Tem o trabalho de fazer o investimento ali, mas se ele colocar, contrata né? profissionais capacitados Exato. para fazer esse importante projeto isso aí, também. ele só vai esperar o retorno do dinheiro dele. Sim. Exato. Não é isso? Exatamente. Se Tem muitos você que se envolvem mais, com certeza, né? Mas tem muitos, acho que a grande maioria só investe ali, faz o contrato. Até e- porque se ele é um investidor mesmo, né? E ele não entende do assunto de obra, ele entende em números. Exatamente. Então, como o Guilherme falou, se você fez um estudo de viabilidade muito bem feito, a probabilidade de dar errado é extremamente baixa. Porque você faz um cenário de 3 opções, baixa, média e alta. Na baixa ele está lucrando bem, acima do mercado. Na média ele está lucrando muito bem,
acima do mercado. E na melhor das hipóteses, ele está lucrando muito acima do mercado. Então, nos 3 cenários, ele está lucrando mais do que deixar na poupança, do que deixar em outros investimentos. Esse projeto inicial aí, da construção do imóvel, essas probabilidades que vocês colocam aí, se for bem feito, meu amigo, Exato. se você escolher uma região que tem demanda, se você construir a casa dentro do preço que tem saída, Exato. se você conseguir colocar uma margem boa, é muito difícil você não vender no melhor cenário. Exatamente. É muito difícil. Exatamente. Eu acho que o cara vai tomar prejuízo, é igual vocês mesmos falaram. Isso. Eles fizeram uma projeção errada ali. Sim. Vou gastar tanto e gasto tanto. Exato. Entendeu? E aí, para o papel também do engenheiro executor de obras, né, que atua com investidores, eu acho que um ponto que é extremamente importante é fazer o cálculo da margem de lucro para o menor tempo, como a gente já comentou. E assim, isso a gente também fala internamente, né? Às vezes tem investidor que ele pensa só na melhor possibilidade. Então, eu posso ter 200 mil de lucro, posso ter 280, posso ter 500. Ele só quer trabalhar naquela margem de 500. Só que você tem que ver quanto tempo vai levar. Porque nesse estudo de viabilidade, a gente tem uma previsibilidade em números. Olha, para vender com essa margem aqui de 400, 500 mil, digamos, o tempo médio é de 6 a 8 meses. Mas para vender, para ganhar 280, 300 mil, o tempo médio é de 3 meses. Sim. Aí vai pesar a mão do investidor, porque como ele botou o dinheiro, aí vai falar, não, eu não estou com pressa, pode deixar o imóvel no valor mais alto. Deixa aí, foi um investimento à vista, né? Não exatamente, eu não estou com pressa, pode deixar. Não, eu estou com uma certa pressa, vamos colocar ali no valor médio. Não, eu quero ter uma rotatividade mais rápida. Então, além do estudo de viabilidade do próprio empreendimento, quem trabalha com investidores, eu digo isso por mim, eu também faço o estudo do tipo de investidor. Porque eu quero que o investidor tenha confiança, exatamente, o perfil. Eu quero que ele tenha confiança no meu trabalho, mas aí eu também não quero ficar totalmente refém dele por ele ter colocado o dinheiro e ficar... Não, você disse que dava para vender por 500 mil de lucro e tudo mais. Então, no estudo de viabilidade, a gente deixa isso tudo bem claro, né, Guilherme? Então, fala, olha, num cenário para vender com a margem de lucro maior, a gente tem que fazer a obra mais rápido e a gente tem que vender num intervalo de tempo que vai de 6 a 12 meses. Para vender nesse intervalo tem que ser um preço competitivo. Exatamente. Então, tem que ter o perfil também do investidor para não ficar naquele desespero, né? De, você me prometeu isso e não cumpriu, enfim. Deixando tudo bem claro, é uma área que todo mundo sai feliz. Sim. Corretor sai feliz, o engenheiro executor sai feliz, o investidor sai feliz, ele já vem pensando na próxima, ele já vem pensando na próxima. E aí é sucesso. E assim, Guilherme, suas expectativas para essa obra aí do Alto da Boa Vista? Como é que tá o andamento? Tá com boas expectativas aí? A expectativa é de a gente vender aí o mais rápido possível, né? Entrar nesse no melhor cenário. Melhor cenário possível. Mas a gente procurou um produto ideal, né, que o condomínio pede, né, através também desse conhecimento que você trouxe para a gente. E também fez um projeto que encontre, que tenha isso, né, que o pessoal tenha essa procura, né, veja a casa e seja um material também que seja interessante para a família, né. Então, a ideia é de vender rapidamente. E também de construção a gente já, para iniciar, entregar esse final de ano ainda. Esse ano a gente ter essa obra finalizada. Você está confiante no estudo que você fez? Eu acompanhei sim. Eu acho que você foi muito, muito assertivo nas decisões que você tomou. Cara, você pesquisou, você visitou os imóveis lá, teve paciência, porque tem muita autoconfiança. Não precisa visitar isso aqui não precisa ouvir você não. Não, o Guilherme visitou, mesmo sendo especialista, visitou os imóveis. Pedro, o que tá saindo aqui? A gente bateu uma conversa aí. Sim. E assim, eu achei muito interessante isso. E pelo projeto do que eu já vi, eu tenho certeza que é uma casa que vai ser dentro do melhor cenário. Sim. Pode ter certeza. É o que a gente espera, né? E quando a gente trabalha com o cliente final, principalmente o estudo de viabilidade, ele é importante em todos os cenários, no ramo da construção, porque seja para investimento, seja para quem está querendo construir para morar,
O estudo de viabilidade, ele sempre vai ser o primeiro passo, sempre. Então, tem cliente que ele vai atrás do arquiteto primeiro, né, Guilherme? Sim. Faz o projeto dos sonhos. Aí tu vem... Quero 4 suítes, quero pé direito, quero isso, quero piscina, quero aquilo. E não faz o estudo de viabilidade. A própria Caixa, o banco que vai investir, ele quer que você apresente o seu rendimento, até quando você pode, até onde você chega, para a Caixa falar, ó, eu só te empresto tal valor. E aí o cliente não se preocupa com isso. Aí ele quer o projeto dos sonhos, da cabeça dele, e não faz o estudo de viabilidade. Aí quando chega na hora de executar, o Guilherme e o Léo viram o estragador de sonhos, destruidor de sonhos. Sim. Porque quando chega aquele projeto, o cliente está com 500 mil para construir. E aí quando a gente fala, meu amigo, para construir isso aqui é 900 mil O Léo reais. já me contou que pegou 850 muito mil casos reais. assim, você Demais. já assim, pegou algum caso assim de no cliente final que vai construir para morar, né? Te contratar ali e falar, ó, Guilherme, o projeto é esse aqui, eu tenho 1 milhão, você vira. Não acontece, né? Isso nunca aconteceu comigo, mas assim, o que a gente sempre fala, né? Procurar, antes de começar qualquer coisa, é procurar os especialistas, né? Então, por exemplo, hoje, investidor, o cliente final interessante é procura um engenheiro ou um arquiteto que tem esse conhecimento de custo, né? Então, assim, quando eu procurei essa arquiteta parceira que a gente fez esse projeto, ela mesma perguntou, quanto que você tem para gastar? Aí, Aí, ó, importantíssimo. E aí eu também já tinha a base, eu passei para ela. Então, ela falou, então a gente vai fazer um projeto em cima disso. Né? Porque não adianta a gente querer Primeiro sonhar... apresentar o projeto e depois saber o seu capital. A gente querer o projeto dos sonhos e não conseguir finalizar. Exato. E aí com o cliente final isso é o mais complicado, né? Exato. Porque querendo ou não, a gente mexe com o sonho do cliente. A gente tem ali um cliente que batalhou por anos, guardou o dinheiro dele ali para conseguir fazer. Viu fachada na internet e aí te manda, eu quero essa aí. Aí tem esse caso. Aí, querendo ou não, a gente precisa trazer. Então o importante é buscar. Porque a gente, com esse dinheiro você consegue essa casa. Exato. Você quer uma casa 100 metros a mais? Então é interessante, faz um projeto estudando a ampliação futura, Exato. né? Ou faz um financiamento para que você consiga complementar essa renda esse valor que você não tem. Então é interessante sempre buscar o profissional, querendo ou não, é o principal, né? Buscar o profissional para que o sonho não vire pesadelo, né? Então hoje é o que muito acontece, é o projeto da internet, né? Copiar aquilo e não, o primeiro passo não encaixa, o cara né? quer ser um investidor imobiliário aí é procurar, lógico, a Casoli, que aqui a gente tem diversos profissionais, tá aqui os dos melhores engenheiros. Mas é procurar isso, procurar um especialista, e no caso um engenheiro civil, ali seria isso, um engenheiro civil que trabalha não com apenas execução. um engenheiro civil, pode ter um arquiteto, como ele falou, mas um arquiteto que depois tenha vivência de custo de obra, né? Porque tem arquitetos que trabalham projetos maravilhosos, mas que eles não fazem o estudo de viabilidade do projeto, em termos de custo. Então ele é extremamente especialista em fazer projetos lindos, maravilhosos. Não estou falando mal de arquiteto. Sim. Mas ele não tem contato com a precificação. Exatamente. E aí ele vende projeto lindo, maravilhoso, e o cliente coloca na cabeça dele que é aquele projeto que ele quer construir. Exato. Que entra aquela também, às vezes, de ficar... Já aconteceu, né? A gente faz o projeto e fica meio receoso de perguntar quanto que o cliente tem para fazer, né? Exato, então, às vezes não é incompetência do arquiteto, às vezes tem essa dificuldade. Realizar o sonho do cliente ali às vezes no ele projeto. Não quer cortar, né? A empolgação. Então, às vezes, entra nessa... Não tem o cliente não é claro, né, no que ele tem para gastar. Exato. E o arquiteto ele recebe todas as informações e quer fazer o sonho do cliente, né? Quer torná-lo então é complicado também de parte da gente que é profissional, do arquiteto ali, para ter esse contato com o cliente, mas assim, é importante sempre deixar claro, né? Exato. Porque senão tem problema, né? Na hora que for para a obra... Assim, abrir espaço para vocês aqui, deve ter um monte de gente com dinheiro na poupança aí, doido para render mais. Tira esse dinheiro. Léo, qual dica você daria para uma pessoa dessa que tem dinheiro investido em poupança? O que você falaria assim para essa pessoa, para ela vir investir em imóveis aqui com a Casoli, com o Guilherme, com o Léo, comigo? Então, vai ser até provavelmente alguns dos próximos episódios que falaremos especificamente sobre isso, mas a principal questão é se abrir para investimentos que são mais rentáveis e seguros. Então, tirar essa ideia da cabeça de que poupança é investimento. Ela não precisa acreditar só em mim, só no Pedro, no Guilherme, na Casoli.
Isso, os números demonstram que a poupança, ela, ao longo do ano, o rendimento que você tem não supera nem o índice de inflação. E é difícil mostrar para o cliente que ele está perdendo dinheiro, porque se ele deixa R$1 milhão na poupança, rendendo 0,5%, vou arredondar, aí vai estar rendendo um valor todos os meses, vai estar caindo aquele valor lá, R$5 mil para ela. E aí ela pensa assim, nossa, eu estou ganhando dinheiro. Só que quando ela pega a proporção anual do que as coisas aumentaram a inflação, o poder de compra dela diminui. E aí é difícil colocar isso na cabeça da pessoa que acha que a poupança é rentável porque no ano ela ganhou R$60 mil. O que a gente faz nesse sentido? É o que o Guilherme falou, a gente apresenta índices. Com os mesmos R$1 milhão, se você pegar e investir no imóvel X, construir e vender no mesmo período de um ano, em vez de você ganhar R$60 mil, você vai ganhar 150. Isso é bom para você ou não é? Então, é dessa forma. O que eu tenho para falar é isso. Se você quer investir, se você tem dinheiro e quer investir, eu vou te apresentar índices que mostram que investir em imóvel, investir na Casual vai ser 2, 3 vezes mais rentável do que a poupança. Então, se 3 vezes não for suficiente, aí assim, ela pode deixar o dinheiro na poupança mesmo, que eu acho que ela não vai se convencer mais não. O Guilherme faz esses índices aí. Você acha o quê? Que é um investimento seguro? Você colocaria como um investimento seguro investir em imóveis? Sim, assim, como todo investimento, né? A gente fala, não utiliza o recurso que você é contado. Né? Então, por exemplo, você tem um dinheiro, que esse dinheiro é uma reserva sua. Não utiliza. Não é dia de investimento, né? É dia de então, reserva. Assim, sempre você tem que ter a sua reserva e o que você não tem, investe. Né? Então, esse é um mercado que você não precisa, uma casa de R$1 milhão, você gastar R$1 milhão. Né? Que é isso onde, por exemplo, o financiamento consegue trazer pra gente. Uma casa de R$1 milhão você consegue fazer com 200 mil. Exatamente. Né? Então, você não precisa descapitalizar inteiro para ter um retorno. Exatamente. Né? Então, assim, é um investimento seguro, né? Investimento seguro com esses cenários que a gente fala, porque você pode fazer todos os estudos, você vai ter índices maiores que o mercado financeiro traz. Né? E querendo ou não, às vezes, ações, fundos imobiliários que tem um índice melhor, você vai ter que estudar para aprender. Exato. Você não consegue, ou você vai ter que pagar alguém para fazer para você. Então, hoje, o mercado financeiro e o mercado de construção de casas, de incorporação, são parecidos. Só que o índice que a gente consegue trazer a segurança, e querendo ou não, você tem o produto. Exatamente. Você pode correr o risco o maior que for possível, você tem a casa. Produto, você tem a casa, tá ali. Palpável, né? Você tem se acontecer o pior dos cenários, a casa tá ali. Exatamente. Ninguém vai tirar, né? Então, Exatamente. assim, além de todos isso, tem isso. Né? Então, a gente... você quer investir, procura alguém que te mostre índices, né? Que mostre segurança também no processo, né? Então é o que a gente tenta trazer a investidores que a gente apresenta isso. Trazer essa segurança, apresentar números, porque também não adianta a gente fazer uma apresentação que ele não acha interessante. Assim, quando se que o risco para ele acha que o risco para ele é maior de deixar isso na mão. No mercado financeiro, quanto maior a rentabilidade, maior é o risco. Sim. É proporcional, diretamente proporcional. Sim. Quanto maior a rentabilidade que você quer ter no mercado financeiro, maior é o risco que você vai ter que correr. E já no ramo de imóveis, o risco você diminui. E outra, depende da oportunidade. Porque você pode, numa oportunidade, achar um terreno mais barato, numa região que o imóvel, o lote, custa R$400 mil, de repente você faz um estudo de viabilidade, você fala, cara, não tenho pressa, vou esperar um pouco. Você consegue pegar um imóvel mais barato, você já está ganhando na compra do imóvel. Eu ia falar sobre isso agora, Léo, porque já teve casos, né, de clientes, eu conheço muitos investidores, assim, a gente vive essa vida aí de conhecer imóvel, vendo possibilidades. Já teve casos da casa ter um preço de avaliação de R$1 milhão e o cliente vender por 700 mil. A casa vende por R$1 milhão, só que a pessoa que separação, exato, entendeu? Querendo desfazer logo, cidade. Mudando, já teve casos também. Então, assim, muitas vezes no mercado imobiliário, o cara ganha dinheiro já na compra. Sim. Exatamente. Já teve caso no Alto da Boa Vista de casa ser avaliada por 1.500.000 e a gente vender a casa por 1.150.000.
Exatamente. Casa de pavimento, coisa mais linda. Exatamente. Então, assim, o mercado imobiliário, além de tudo, tem essas possibilidades Exatamente. de uma compra de um imóvel ou de um terreno que você já está ganhando. Foi importante você sacar isso, porque a gente falou muito sobre a construção, né? A construção para investimento. Mas imóvel, ele vai ser investimento nesse sentido também. Você conseguir comprar... Tem investidor que não tem paciência de botar o dinheiro dele, esperar 8 meses para ver o imóvel ser construído para vender. Tem investidor que fala, cara, acha oportunidade para mim. Acha uma casa que vale 1 milhão, que eu consiga pagar 700 e você bota para vender por 900 mil, 950 mil, eu coloco dinheiro no bolso. E a gente consegue fazer isso também. Então aqui a gente não faz só a questão da construção, né? Então esse tipo de oportunidade aparece todos os dias. Todos os dias tem alguém querendo vender um imóvel e tem alguém querendo comprar. Todos os dias tem alguém querendo construir e tem alguém querendo comprar aquele imóvel que está sendo construído. Né? Então... E assim, Guilherme, para deixar clara essa questão do financiamento aí de terreno e obra, de capital próprio, vamos dizer aí numa casa de R$1 milhão, o que a pessoa precisa ter de capital próprio para fazer esse investimento com a ajuda do banco? Sim. Em porcentagem, para ficar mais Não, fácil. Hoje é 20%, né? Os 20% que a gente falou ali na tabela, então, na tabela SAC, 200 né? mil, tu constrói, compra terreno, constrói a casa de R$1 milhão. Isso. Então a gente tem uma construção e terreno avaliado em 1 milhão, hoje com financiamento você utiliza aí 200 mil. É lógico que a gente engloba também, tem a questão dos juros, né? Da taxa de juros que você vai pagando também depois. Mas né? esses juros, muito provavelmente, você paga também já com a venda ali, você já tem... Sim, você tem essa retirada, né? Mas a gente pode também fazer o comparativo num investimento com recurso próprio inteiro e com financiamento, né? Sem fazer conta, desconto. Por exemplo, um de 1 milhão, né? Você vende ele a 1 milhão e 200. Hoje você consegue ganhar, se você fazer por financiamento, 100% em cima do capital investido. Exato. Né? Então é assim... Porque você investe pouco, né? O restante é dinheiro do banco. Sim, que você e querendo ou tá não, o utilizando, risco é né? menor, né? Você tem um risco menor, né? Exato. Querendo Porque você ou não, está aportando uma quantidade menor de dinheiro, o imóvel ele já fica alienado ao banco mesmo, né? Não descapitaliza você ali, né? Agora sim, qual o índice que você considera mais realista, Guilherme? Para que você tenha em mãos, pelo menos uns 25%, 30%? É bom ter uma sobra, né? É bom né? ter uma sobra porque também tem a questão de documentações, né? Que às vezes você não engloba ali no valor de financiamento e construção, de terreno e construção. Então é bom ter de 5% a 10% ali para pagar taxas, né? Aprovações, algo às vezes que você quer mudar durante a obra ali. Mas é bom ter uma margem para não ficar... Né, sem apertado e também faltar ali para finalizar. E dependendo do investidor, processo. Né, além de contabilizar essa margenzinha, ao longo da obra ele pode também capitalizar um pouco mais. Sim. A título de custear as parcelas, né, porque finalizou a obra, como o Guilherme falou. Vai ser averbada a conclusão da obra, retirou o habites. A partir daquele momento o banco fala, olha, todo o dinheiro já foi pago para você, então a partir de agora você oficialmente começa a pagar a parcela do financiamento. Então é importante, né, já colocar isso na conta também, porque às vezes é vendido uma facilidade muito grande, mas tem que considerar esse cenário. Então você pega os 20% que você tem que aportar, mais uma margenzinha e mais a projeção que você conta. Não, a gente vai trabalhar na porcentagem de vender em 6 meses. Então você tem que ter também o dinheiro em mãos para pagar a parcela daquele imóvel. E assim, essa projeção aí de retorno do investimento, no pior cenário, já bate a poupança? 3, 4 vezes acima, né? No pior cenário? Sim. Eu já fiz estudos, né? A gente já teve algumas obras também que a gente reais, né? Que aconteceu isso, né? 3, 4 vezes em cima de poupança tranquilamente. Interessante, né? Muito bom. Oi, pessoal. Então, com o pior prazo possível e com uma venda mais baixa possível também. A gente consegue ter esse retorno. É um retorno interessantíssimo. Interessante. Quanto tempo de podcast aí, Léo? Rapaz... Passou um pouquinho. Já deu tempinho? Acho que já deu 1 hora já. Não vai ser foi o primeiro, não vai ser o último. Não, pode ter certeza disso. Recebeu o Guilherme aqui mais vezes. O Guilherme é de casa. Exatamente. Já estamos fazendo alguns projetos juntos aí. Tenho certeza também que são os primeiros de muitos. O Guilherme é um cara super do bem. Léo também,
parceirão aí da Casoli. Exatamente. E pode ter certeza que a gente vai receber o Guilherme aqui de novo. Quero te agradecer pela presença, Guilherme. Acho que a gente conseguiu abordar muitos assuntos, o tempo é curto, que a gente para conversar aqui, a gente vai embora, o tempo vai passando, mas acho que deu para abordar bacana, deu para entender um pouco a sua história e as portas vão estar sempre abertas aqui para você. Eu que agradeço, né, o Léo, Pedro aí pela oportunidade. E é bom a gente sempre ampliar, né, o conhecimento aí também, repassar para o pessoal. A gente tem próximas aí, a gente volta aí. Exato. E eu agradeço também porque às vezes pode parecer clichê ou uma propaganda, uma autopropaganda, né? O Léo Ricardo como sócio da Casoli falar de investimentos e a pessoa falar, tá querendo vender o peixe dele. Então, é sempre importante ter pessoas que são especialistas nesse ramo também, dando a opinião e mostrando que a opinião Sim, é a mesma, né? Que a gente não está aqui, vendendo né, mentira, né? A gente realmente quer que as pessoas invistam melhor, né? O grande propósito da Casoli é esse, né? É passar informação. Aqui é um bate-papo sem querer vender nada para ninguém. Sim, aqui a gente está passando informações que muitas vezes, principalmente aqui na região norte, não tem onde buscar essas informações. Exato. Às vezes tem muitos clientes aí querendo vender a sua casa, não sabe como, acha que é difícil, não entende. Tem muita gente querendo construir para morar e não sabe por onde começar. Exato. Tem muita gente com dinheiro parado lá, poupança, rendendo mixaria e querendo um investimento e não sabe onde. Então, assim, a Casoli é isso, é para abrir a mente das pessoas. Quiser investir com a gente, as portas estão abertas, exato, mas assim, é mais para informação. Exatamente. Entendeu? A pessoa entender que existem outras fontes de renda. Exatamente. Então a Casoli tem esse propósito. Né? E aí é o recado que a gente deixa, né? Agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aí nas redes sociais. Primeiro episódio, agora segundo episódio, dá uma moralzinha aí pra gente, né? E terão muitos outros episódios, outros convidados, especialistas, arquitetos, investidores. Exatamente. É isso aí, meus amigos. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, que isso ajuda muito. A gente está iniciando aí, está engateando ainda. Mas você pode ter certeza que todos os dias a gente vai evoluir. A gente está buscando isso. Então se inscreva no canal, manda pra galera aí. Curte a gente. Acompanhe no Instagram. Vou deixar as redes sociais aqui do Guilherme, do Léo, a minha também, da Casoli. E é isso aí. Até a próxima.